Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: o mundo melhora a cada dia. Somente o pessimista não enxerga essa realidade. Agradeço a vocês todos que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus por essa feliz oportunidade. Mas vivemos um mundo hoje conflitante, pessimista. Por isso que é comum reclamarmos do mundo, das coisas que observamos acontecer, das tantas tragédias provocadas pelo próprio homem. Aliás, as tragédias são sempre provocadas pelo próprio homem, porque da parte de Deus somente coisas boas acontecem. Mas quase sempre a nossa visão acanhada toma ciência apenas das maldades cometidas pelo homem. E dizemos então que o mundo vai mal, muito mal. Se nos fiarmos apenas em alguns programas que a televisão ainda lamentavelmente nos traz, veremos que o mundo vai muito mal mesmo, porque só é mostrado ali o mal. Então, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que é uma cidade que a cidade tem 10 milhões de habitantes, mas a grande São Paulo tem quase mais de 20 milhões de habitantes, o que significa quase a metade da população do estado de São Paulo como um todo, que é o estado com a maior população. Então vemos crimes mostrados na televisão ocorrendo todos os dias. Mas é lamentável esses acontecimentos, sem dúvida nenhuma. Mas é uma coisa ínfima, perto da quantidade dos milhões de trabalhadores que vão e voltam, vão embora, vão para o trabalho e voltam para suas casas todos os dias, com dificuldades, mas voltam. Mas ocorrem alguns crimes, mas eles dão tanto destaque nisso que acontece, que a gente fica com a impressão de que é impossível a vida na cidade de São Paulo. Então precisamos ver a vida com olhos mais otimistas. E a intenção desse vídeo é exatamente essa. Ouvimos falar de crimes hediondos, da corrupção, em vários níveis, de tantos que desafiam a lei, do respeito, da cidadania. E muitas vezes acabamos dizendo que tudo está perdido mesmo. Os anos se somam, acumulando séculos, e o homem continua sendo o lobo do próprio homem, como já nos ensinou Jesus há mais de 2000 anos. Ou seja, é o homem quem prejudica o homem. Prejudicamos a nós mesmos através das nossas ações, porque as leis de Deus são perfeitas, nos dando sempre oportunidade de crescimento. Por isso, por vezes, chegamos até a duvidar que nossas atitudes corretas possam vir a produzir qualquer diferença positiva para um cenário tão triste. Não pensemos assim. Não fiquemos com essa atitude. Porque é importante que consultemos a história. É bom relembrar como éramos no ontem das nossas existências. E está aí tudo anotado para que a gente observe quantas mudanças ocorreram. É preciso lembrar, por exemplo, das mulheres que eram consideradas uma coisa ou considerada coisa alguma. Lembrar, por exemplo, das mulheres que eram tidas como propriedade do pai, depois do marido, que sobre o seu destino decidia sem contestação da sociedade ou de qualquer lei que lhe pudesse garantir direitos. Hoje, a mulher se ombreia ao homem, o que é natural, porque a mulher, como o homem, é um espírito imortal criado por Deus, ocupando um corpo físico com os mesmos direitos e deveres. Ainda existem
muitas injustiças entre a população masculina e a população feminina. Mas, sem dúvida nenhuma, vemos um avanço extraordinário em relação aos direitos conquistados pelas mulheres, o que é absolutamente natural. Olhemos para o mundo hoje. Sim, ainda está pleno de equívocos, de maldades, até mesmo de crueldade. No entanto, basta que uma tragédia se instale em algum local do planeta e todos se irmanam em donativos, em auxílio, em voluntariado, para saciar a sede ou a fome dos envolvidos. Vemos ocorrendo isso muito a miúde. O ser humano tem o seu direito à vida assegurada. As mulheres conquistaram um largo espaço, podendo frequentar a escola e ilustrar suas mentes, tornando-as ainda mais brilhantes, coisas que outrora não aconteciam. Vemos inclusive os animais domésticos a cada dia recebendo mais direitos, criados pela sociedade, o que também é um reflexo na nossa melhora, do nosso crescimento, onde a gente vai aos poucos reconhecendo então a necessidade dos cuidados com a natureza, dos cuidados com os animaizinhos, dos cuidados com o nosso próximo também. Lembrando de Jesus quando disse da necessidade de amar a Deus e amar ao próximo também, né? E esse próximo inclui todos os seres vivos da criação. Sim, necessário reconhecer que ainda existe muito mal na Terra, mas a soma dos bens sobrepuja o que ainda persiste. Ou seja, a soma dos bens é muito maior do que a soma do que é mal. Porque a dor, ela é socorrida com anestesia e com medicamentos. Doenças consideradas incuráveis são combatidas de modo eficaz. Estamos vivendo ainda a pandemia. 2 anos e pouco de pandemia. Eu tomei 4 vacinas que não existiam há 3 anos atrás. E há 50 anos atrás, para se criar uma vacina, por exemplo, demorava-se 50 anos. Morriam-se milhares, milhões de pessoas quando ocorria uma situação como essa que nós ainda vivemos, a pandemia. O progresso fez com que nós tivéssemos, então, esse avanço extraordinário. Com relação à higiene, a higiene é propalada como indispensável condição para a saúde e dignidade da vida. Vivemos no Brasil o problema da dengue, uma doença provocada pela imundície, pela sujeira, porque se nós cuidássemos mesmo da nossa casa direitinho, dos quintais, daquilo que a gente descarta, não teríamos a dengue. Porque a dengue, né, ele é procriado exatamente em poças de água que se acumulam onde existe lixo. Então, se não houvesse esse lixo, nós não teríamos a dengue. Mas estamos avançando. Já existe remédio para dengue. E há um combate muito grande com relação à imundície. O apóstolo Paulo afirmou que não somos perfeitos, que muito deve ser conquistado e melhorado, mas graças a Deus já somos o que somos. Seres que se importam com o outro, que batalham por leis sempre mais justas, que batalham pela proteção do ser humano, desde o ventre materno, embora, ainda lamentavelmente, vemos o terrível aborto, um crime, sob qualquer circunstância, ainda sendo defendido por muitos. Existem leis, embora, repetindo, existem leis, embora ainda não completamente postas em prática,
que possam assegurar a educação plena para todos, o direito ao teto, ao pão. Leis que digam da correta remuneração a quem trabalha. Das aristocracias do passado, marchamos para a verdadeira aristocracia, que é a do mérito, ajustando-nos ao preceito evangélico, ensinado por Jesus, a cada um segundo suas obras. Estamos chegando lá. Obras de construção, de amor, de engrandecimento. Com certeza, ainda é duro o mundo quando a impiedade nos alcança, quando os maus agridem, quando nos sentimos acuados pela desonestidade e pela ironia, que ainda existe, mas é menor do que a bondade. Avançamos rumo ao alto. Estamos melhores hoje. Somos melhores hoje. Guardemos essa certeza e continuemos a crescer para a luz. Somos filhos da luz, como disse Jesus. Iluminemos o mundo com nossa luz, luz da compreensão, luz que ampara o caído, que socorre quem errou, que estende a mão ao caído pelo caminho. Somos seres humanos. Mais ainda, somos espíritos imortais. Aprendemos isso com o Espiritismo. Comportemo-nos, portanto, como tal, amando-nos uns aos outros. E de mãos dadas, rumemos para a angelitude, para continuarmos trabalhando, para sempre e sempre progredirmos. E essa angelitude pode estar bem próxima de nós, se o quisermos. Tudo depende de nós. Então, o mundo melhora a cada dia, tenhamos a certeza. Somente o pessimista é que não enxerga essa realidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.